Vocês não conseguem furar, né? Bem, vamos lá. Todo mundo está visualizando aí o meu paralelepípedo retângulo? É o exercício 2 da página 14, certo? Então, lá no exercício 2 da página 14, eles não colocaram o nome dos vértices, que são os nossos pontos. Então, por isso que eu peguei essa imagem aqui da internet, na qual você tem aqui, ó, o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, aí sobe E, F, G e H, tá? Para que a gente consiga visualizar mais fácil. O que são duas retas paralelas, o que são duas retas concorrentes, e assim sucessivamente, certo? Professora, Diga. a Barbácia te chamou, tadinha. Você não ouviu? Ah, desculpa, Barbaça, fala aí. É que às vezes, gente, o som de vocês está baixinho. Na apostila tem um assim. Tem? No exercício 2. Ah, que estranho. Tá sinalizadinho direitinho. Ah, que estranho. A minha apostila não... Só os vértices são diferentes, tipo, a ordem. Mas tem aqui. Não, sim. Ah, então tá bom. Aqui na minha apostila não tem. Ai, meu Deus. Então, peraí. Deixa eu ver se eu apago esses. Deixa eu ver se é possível. Copiar. Fala para mim qual é a ordem da apostila, para que a gente possa deixar igual, porque senão vai virar um caos. Tá, ó. Ali na... Vamos lá. Ó, eu vou apagar, aí eu vou perguntando para vocês. Espera aí. É que eu tô no Paint, gente, estou apagando. O A tá onde? Ali no lugar do E. O A tá no lugar do E. O B tá do lado? Tá, no lugar do H. Tá. Depois o C é na frente do B? Sim. E o D é do lado, isso? Isso. Ok, agora deixa eu ver embaixo. Embaixo do A, que letra que é? O E. O E. O F é do lado do E, embaixo do B? Isso. Tá. Agora, onde que é o G? Na frente do F. Do F. E o H é na frente do E, certo? Certo. Aí. Agora deixa eu selecionar aqui. Vou jogar aqui. Ó, conferindo então. Em cima A, B, C, D, e embaixo E, F, G, H. Tá certinho? Tá. Então tá bom. Vou excluir a outra e vou trazer essa para cá. Então, seguinte. O que o exercício pedia? Estamos no exercício 2 da página 14. Ele fala assim, ó, escolha uma das arestas do paralelepípedo abaixo e, em seguida, em relação à aresta escolhida, identifique quais são. Por exemplo, na letra A, ele quer duas retas que seriam paralelas, tirando a que você já escolheu, né? Depois, na letra B, duas concorrentes, e assim sucessivamente.
Eu vou acabar resolvendo esse exercício explicando o que são duas retas paralelas, o que são duas retas concorrentes, o que são duas retas reversas, perpendiculares e ortogonais, que, na verdade, né, é a mesma ideia do vídeo 1 que eu fiz sobre posições relativas, tá? Professora, se eu escolhi uma reta diferente da senhora, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. É que aqui a gente vai compartilhar com todos a explicação, então eu vou escolher aí uma reta qualquer, vocês podem até sugerir, e em cima dessa eu irei fazer as demais com vocês, ok? Alguém sugere alguma reta para eu destacar? E agora eu tô tendo aula. A DC, pode ser? A B? Lembra, para ser uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, me fala 2 pontos. DC. DC. Tá, então vamos lá. Vou destacar ela na cor vermelha aqui, tá? Então, a gente está falando dessa reta que vai do ponto D até o ponto C, tá? Lembrando, gente, que 2 pontos definem uma reta lá pela geometria euclidiana. Então, eu destaquei a reta CD, né? Porque o ideal é sempre colocar na ordem alfabética. Na letra A, eu quero retas que são paralelas à reta DC. Então, só para a gente relembrar, duas retas são paralelas quando elas não têm um ponto em comum. O que é importante deixar claro? Que para serem paralelas, elas precisam estar no mesmo plano, tá? Elas precisam estar no mesmo plano. Alguém me diga uma reta que é paralela a DC? GH? A GH é uma, tá certinho. GH é uma. Alguém consegue visualizar alguma outra? AB? AB, muito bem, certinho. E alguém ainda visualiza mais alguma? EG? A EF poderia ser ou não? Isso, então isso é uma boa pergunta, Larissa. A EF é paralela também. Por que ela é paralela? Porque você tem um plano aqui que está passando no meio do nosso paralelepípedo retângulo. Então, elas estariam no mesmo plano. Então, aqui, ó, fica certinho. Quem seriam as retas que são paralelas? Essa aqui de baixo, elas estão nesse mesmo plano que seria da frente. Essa aqui de cima, ela estaria no mesmo plano que é aqui de cima, e essa reta EF, que seria no plano que está cruzando aí o meu paralelepípedo retângulo. Ó. Se vocês quiserem enxergar esse plano, eu vou fazer ele aqui, depois eu apago. Ó. Ele vem aqui embaixo, ele vem aqui embaixo, e aí ele seria esse plano aqui, ó, que está na diagonal aí do meu paralelepípedo retângulo. Tudo bem? Uhum. Então tá. Então, voltando. Duas retas paralelas não têm um ponto em comum e sempre tem que estar no mesmo plano. Primeira explicação lá de geometria das posições, quando a gente fala da posição relativa entre duas retas. Agora, na letra B, ele pede retas concorrentes. Então, vamos voltar lá. O que são retas concorrentes? As retas concorrentes, elas têm um ponto em comum e elas precisam estar no mesmo plano. Essa daqui é um monte de reta que é concorrente aqui, tá? Alguém pode me dizer uma reta que é concorrente à reta CD, que está destacada na cor vermelha? CG? Então, vamos lá. Alguém disse DH, tá certo. Depois disseram CG, também tá certo, que são essas duas retinhas aqui. Quais mais? DC. AD poderia? Ó, BC disseram e AD, certo? Uhum. Também, muito bem. Tem mais alguma? Não. Tem. Embaixo tem? Aí embaixo pode contar? Tem as diagonais, gente, ó. As diagonais também a gente pode considerar, tá? Então, ó, ED, então poderia? DE, né? Uhum. E E a CF? outra
CF. Alguns alunos ficam mais com dificuldade de enxergar essa, porque às vezes não conseguem enxergar o plano que elas pertencem. Novamente, é esse plano aqui, ó, que está lá na diagonal, tá? Então, esse plano, ele existe, certo? Ele passa na diagonal aí. Ah, olha, essa imagem ficou melhor que a outra. Agora, vamos à letra C. Então, já sabemos o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Na letra C, eu peço retas reversas. Essa daqui é novidade para vocês. Até o segundo ano do ensino médio, a gente não fala para os alunos sobre retas reversas. Então, o que são retas reversas? Elas não têm um ponto em comum e elas também não estão no mesmo plano. Então, retas reversas não têm um ponto em comum e não estão no mesmo plano. Quem poderia me dizer retas reversas aqui? BF? BF, muito bem. Depois eu vou destacar elas, tá? AE. BF. AE, muito bem, AE. certinho. BF e AE. E alguém vê mais alguma? Ô, professora, as paralelas poderiam contar ou não? PG. HD? As diagonais, Larissa, pode. Se tem alguém que não está enxergando, ó, tem uma BE lá no fundo, que não está no mesmo plano e que ela também não tem um ponto em comum. Então, agora, neste momento, eu vou destacar aqui essas retas para que vocês possam visualizar. Então, ó, a que a gente está considerando é a vermelha, certo? Essas que são reversas, eu vou destacar na cor verde. Então, ó, o BF seria essa aqui do fundo, que eu destaquei na cor verde. Oi. A HE não entra? HE entra também. Já vou anotar ela, tá? Entra também. Então, ó, eu vou destacar primeiro essas da cor verde, ó. Então, eu tenho... Espera só um pouquinho, gente, ó, peraí, só fazer as verdes, ó. AE, que é essa que tá aqui, BF, que é essa que tá aqui. Elas não estão no mesmo plano e não tem um ponto em comum. E a gente tem essa daqui da diagonal, que tem aqui no fundo, ó. Então, EB também, ela não tem um ponto em comum e elas também não estão no mesmo plano, tá? Agora eu vou limpar essas. Aí, muito bem observado aí. Opa, peraí que a tela mudou. Muito bem observado que tem algumas lá embaixo também que não estão no mesmo plano e que também não tem um ponto em comum. Quem me diz quem são essas? Ô, Mari, não pode ser a F também? Porque ela tá na Olha, diagonal. ia perguntar isso agora. Pode ser a F também. Opa, muito obrigada, esqueci da F. Muito bem. E embaixo, quem conseguiu enxergar as de baixo, que são reversas? Jeff? EF. EH. EF não é, gente, peraí. Não, eu disse GF. Ah, obrigada. Desculpa. É que eu vou pôr na ordem alfabética. Então, FG, muito bem. Qual outra? A Larissa falou uma. EH. EH, muito bem. EG? PG tá no mesmo. EG, muito bem. E a outra? FH. FH. FH, muito bem. Vou destacar elas, gente, na cor azul, só para que vocês possam visualizar que elas estão num plano diferente e elas não têm um ponto em comum. Então, ó, a EH é essa aqui de baixo, tá vendo? Ela é reversa. Essa GF tá aqui, ó, FG tá aqui. E aí a gente tem as diagonais. FG, né, que é essa diagonal aqui de baixo. E temos essa outra diagonal aqui, tá? Todas essas retas são reversas. Não têm um ponto em comum e não estão no mesmo plano, ok? Ô, professora, as do ladinho, assim, tipo, dos lados, tipo, BG, essas não contam?
BG, também conta, Larissa. Também ela não teria um ponto em Professora. comum e também não está no mesmo plano, né? Também vai contar. Espera aí que nós vamos anotar, então. Né? Espera só um pouquinho, deixa eu só anotar as da BG e a outra é H. H. Muito bem, deixa eu melhorar só o meu G aqui. Fala. E a G? AG. Também, muito bem. A AG, ela também é reversa. Ela não está no mesmo plano. Olha o que observaram aqui, ó. Da A até a G lá embaixo, ó. Ela não está no mesmo plano e ela também não tem um ponto em comum. Então, tem mais uma aí que podem me dizer. BH, muito bem. Certinho. Acho que agora acabaram, né? E aí, o que vocês acham? Acho que sim. Acho que sim, né? Haja reta, né? E aí, gente, nós vamos para um caso particular, que são as perpendiculares, que é a letra D, tá? Então, agora a gente vai para os casos particulares. Seguinte, o que são retas perpendiculares? Eu expliquei lá no vídeo, mas vou reforçar aqui com vocês. Retas perpendiculares são aquelas que têm um ponto em comum e formam ângulos de 90 graus. Então, ela tem um ponto em comum e ela forma um ângulo de 90 graus. Vocês conseguem olhar alguma reta que é perpendicular aqui? CG. CG, muito bem. Ó, o CG, ela está formando o ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Acabei de desenhar ele, tá? BC. DH. Peraí, vamos devagar. BH não. BH não é. Não é BH. BC. DC. Quem falou? DC, não. DH. Desculpa, não entendi. DH. DH, muito bem, certinho, que é esse lado aqui. Também AC? forma um ângulo de 90 graus. Diga. AC? AC não. Se A vier aqui para C, ele não vai formar um ângulo de 90 graus. Ela vai ficar na diagonal, então não vai formar o ângulo de 90 graus. BC. Alguém disse BC, tá certinho. Forma um ângulo de 90 graus aqui em cima. E tá faltando uma. AD. AD. Muito bem. Tá? Vocês conseguiram observar que essas retas que são perpendiculares, elas também tinham uma outra classificação? Sim. O que além de perpendiculares elas eram? Concorrentes. Então, gente, é isso que às vezes eu vou pedir no exercício para vocês. Eu vou dar, por exemplo, um paralelepípedo retângulo e eu vou destacar duas retas. Por exemplo, eu vou destacar a reta DC e a reta CB. Né? Aí eu vou dizer assim, qual que é a posição que elas ocupam? Quer ver como é que eu faço a pergunta? Ó, determine a posição relativa entre essas duas retas aqui, ó, a DC e a BC. Essas duas retas, então, quando eu vou colocar a classificação, eu tenho que escrever que elas são concorrentes e perpendiculares. Então, eu tenho que procurar lá nas alternativas a alternativa que está marcando que ela é concorrente e também é perpendicular, ok? Então, existem retas que terão mais de uma classificação, ok? Tá bom. Bom, agora nós vamos para as ortogonais, tá? Então, ele fala assim, ó, que retas ortogonais, elas podem ser concorrentes, que também tem que ser perpendiculares, tá? Deixa eu ver se é ortogonais já aqui. Letra E são as retas que são ortogonais. Essa definição aí, quem está com a apostila, eu estou aí olhando na página 12, tá? Então, ele falava lá das perpendiculares e agora ele vai falar das ortogonais. Então, aí a gente vem lá em cima, ó. Particularmente,
quando duas retas no espaço, elas formam um ângulo de 90 graus, elas recebem denominações especiais. Duas retas quaisquer que formam os ângulos retos são ortogonais. E aí ele destaca. No caso de duas retas concorrentes formarem o ângulo reto, dizemos que elas são perpendiculares. Então, quando que ela será perpendicular? Quando elas formam um ângulo de 90 graus e têm um ponto em comum. Porém, existem retas que formam um ângulo de 90 graus e elas não têm um ponto em comum. Alguém consegue enxergar uma reta que forma o ângulo de 90 graus lá com aquele paralelepípedo retângulo, mas elas não têm um ponto em comum? Aí. Então, ó, disseram uma aí, que é a BF, tá? Então, ela tá certinha, ela é ortogonal. Se vocês observarem aqui, ó, a BF é essa, tá? Imagina eu olhando esse cubo de frente. Eu tô formando um ângulo de 90 graus, apesar de não ter um ponto em comum, tá? Fora a BF, tem mais alguma? Aí. AE, muito bem. AE também é uma reta ortogonal, tá? E ela não tem um ponto em comum, tá? Ela tá aqui, ó. Ela forma um ângulo de 90 graus, mas ela não tem um ponto em comum com a retinha que eu destaquei na cor vermelha. Fora essas duas, tem mais alguma? EH? EH, muito bem. EH, essa daqui de baixo. Certinho, né? Se você olhar por cima, elas estão formando um ângulo de 90 graus, porém elas não têm um ponto em comum, certinho. Qual mais que forma um ângulo de 90 graus e não tem um ponto em comum? FG. FG, é isso? Isso. Uhum. Que a voz saiu meio robotizada, tá? Então, FG, tá certinho. Uma coisa importante, vocês acham que as perpendiculares também são ortogonais? Não. Porque elas têm ponto comum, não é? Então, vamos voltar à definição. Ó, quando duas retas no espaço formam um ângulo de 90 graus, elas recebem denominações especiais. Duas retas quaisquer que formam um ângulo de 90 graus são ortogonais. Então, toda reta que é perpendicular, ela também é ortogonal, ok? Ô, Pro, Diga. a Sueli, ela tá tentando entrar, não tá conseguindo. Você consegue ativar a entrada para ela? Deixa eu ver aqui, porque a minha não tá com essa permissão. Quem não tá conseguindo? A Sueli? É. Então, eu não tenho mais aquele negocinho do link. Alguém tem o só sem ser do Word? Fala o seguinte para ela, fala que a aula está sendo gravada e que depois eu mando no particular os dois links para ela ter salvo lá no celular dela. Tá bom. Tá bom? É a Sueli, né? É. Então tá bom, tá? Então, gente, só a gente fechando aí. Nas ortogonais, a gente tem uma divisão, tá? Então, as ortogonais, quando elas têm um ponto em comum, elas são perpendiculares, né? E quando elas não têm um ponto em comum, elas são reversas, tá? Então, as ortogonais se dividem em duas. O que é uma reta ortogonal? Quando ela forma o ângulo de 90 graus. E aí a gente tem duas situações. Quando elas têm um ponto em comum e quando elas não têm um ponto em comum. Então, quando elas têm um ponto em comum, além de ortogonais, elas são perpendiculares. E quando elas não têm um ponto em comum, além de ortogonais, elas também são reversas. Ok? Uhum. Então, ó, quando eu cobrar esse tipo de situação na prova,
ou no trabalhinho que eu vou liberar na semana que vem, é esse tipo de classificação que vocês precisam fazer. Não tem que escrever, não tem conta nessa geometria das posições, tem que marcar a posição. Só dizer se são paralelas, se são concorrentes, se são ortogonais, existe um outro nome que é coplanares, que eu ainda não comentei com você, mas eu vou comentar. Então, é escrever o que essas retas são. Tá bom? Aham. Tá bom? Tá bom. Além da gente comparar duas retas, a gente pode comparar uma reta e um plano, e depois a gente pode comparar dois planos. A apostila não colocou nenhum exercício sobre isso, então eu vou zerar aqui a minha lousa para a gente falar um pouquinho sobre esses dois casos, quando a gente compara uma reta e um plano, e depois dois planos, tá? Então, vou zerar tudo aqui da minha aula. Deixa eu só apagar por aqui. Agora eu vou na borracha. Então, ó, eu vou pegar a mesma reta que a gente já estava trabalhando, que vocês sugeriram lá no início da aula, que é a reta DC. Tá vendo? Eu fiz ela aqui na cor vermelhinha, certo? Eu vou comparar agora uma reta e um plano, tá? Vou comparar uma reta e um plano. Então, vamos lá. A reta que eu escolhi é a reta CD. Eu vou comparar essa reta CD ao plano ABC. Então, estou comparando uma reta com um plano. Pergunto, a gente tem 3 opções, tá? Quem quer esse resuminho está na página 13. A reta pode estar contida, a reta pode ser secante e a reta pode ser paralela. Nesse caso, essa reta CD ao plano ABC, ela está contida, ela é secante ou ela é paralela? Quem saberia me dizer? Ela tá contida? Muito bem, ela está contida. Quem assistiu o meu vídeo, o símbolo de estar contida é o Czinho, né? Então, essa reta está contida. O que significa isso? Que ela está totalmente dentro do plano, tá? Então, aqui, ó, se você olhar, quem é esse plano ABC? Esse plano ABC é todo esse pedaço aqui de cima do meu cubo, do meu paralelepípedo retângulo. Aí alguns alunos podem falar assim: ah, professora, mas a senhora não falou o ponto D, né? Mas automaticamente ele está incluído aqui. Por que eu não falei o ponto D? Porque 3 pontos definem um plano pela geometria euclidiana. Então, quando a gente faz todo o desenho do plano, a gente consegue perceber que essa reta DC, ela está contida nesse plano. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Não? Opa, apaguei aqui a resposta. Então, ela está contida, tá? Está contida. Agora, vamos à mesma reta CD. Não mudei a reta CD. Eu quero que vocês analisem o plano para mim. BFG, tá? BFG. O BFG é esse plano que está aqui do ladinho, ó. BFG. Tá? Pergunto, essa reta CD, ela está contida nesse plano? Ela está furando o plano? Quando ela está furando o plano, ela é secante? Ou ela está paralela a esse plano? Paralela. Paralela? Não, Secante, porque o C tem que estar no plano. porque tem só um E- ponto assim no plano. Muito bem aí, ó. Essa reta, ela está furando esse plano. Então, imaginem lá na cabeça de vocês esse cubo em 3 dimensões. Essa reta, ela estaria furando esse plano. Quando ela está furando, ela é secante, tá? Então, quando ela está furando, ela é secante, ok?
Aham. Se ela estiver furando e ainda formar um ângulo de 90 graus, além de secante, ela é o quê? Ortogonal? Não, ortogonal só vale para retas, tá? Ela é perpendicular? Isso mesmo, Laís. Então, se ela estiver furando e ainda formar um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular, tá? Alguns alunos podem dizer, professora, e que reta que não corta aí e que não forma o ângulo de 90 graus? Se você cortar na diagonal, ela não é perpendicular. Vou dar um exemplo, ó. A reta DF, tá? Ela cortaria esse plano, mas ela não cortaria fazendo um ângulo de 90 graus, ok? Ok? A EF, ok. professora? Oi? Você falou que é EF? DF, desculpa. D de dado e F de faca, Ah, é que eu entendi. Tudo bem. tá? Que ela corta aqui, ó. Uhum. Bom? Agora, eu vou apagar. Se eu apagar, vai sair tudo. Peraí. Eu quero apagar lá. Eu vou escrever aqui de novo, tá? Então, ela é secante e perpendicular, tá? Agora, a mesma reta CD, e eu quero o plano EFG. Quem é esse plano EFG? Esse plano EFG é esse plano aqui de baixo, tá vendo? Esse plano que eu estou destacando aqui embaixo. E aí, essa reta que está em cima, ela está contida no plano, ela é secante ou ela é paralela? Paralela. Paralela, muito bem. Paralela. Tá vendo? Ela não tem nenhum ponto em comum, ela está aqui em cima e o plano está lá embaixo. Então, elas são retas, a reta é paralela ao plano. Dúvidas nessa parte entre reta e plano? Não. Não? Eu achei reta e plano até mais fácil do que entre retas. A reta e plano é a mais tranquila, porque assim, a que dá mais trabalho nessa geometria de posições é comparar duas retas. Por que que é comparar duas retas? Porque elas têm muitas classificações. Então, por exemplo, às vezes ela é ortogonal e reversa, né? Às vezes ela é concorrente, ortogonal e perpendicular. Então, às vezes ela tem muita classificação. Então, ali você pode se perder no meio das informações. Agora, reta e plano são só 3 classificações. Ela pode estar contida, ela pode ser secante e ela pode ser paralela. Aonde que tem uma variação? Na secante. Se além de ser secante, ou seja, ela furar o plano, ela ainda formar um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Então, a reta e o plano é bem tranquilo, certo? Uhum. Agora, eu vou zerar aqui com vocês e vou falar sobre 2 planos, tá? Deixa eu apagar aqui. Opa, apaguei. Agora eu vou falar sobre 2 planos. Então, eu vou comparar 2 planos, certo? Primeiro, deixa eu inventar aqui 2. O plano ABC e o plano EFG. Esses 2 planos. O plano, gente, é mais fácil de todos. O plano, ou eles são secantes, quando eles têm uma reta em comum, ou eles são paralelos, quando eles não têm reta em comum, ok? Nesse caso, o plano ABC é esse plano aqui de cima, ó. Vou fazer ele bonitinho para vocês, na cor preta. Ele é esse plano aqui. O plano EFG é esse plano aqui de baixo. Tá? Tô fazendo bonitinho para vocês. Lembra que a ideia do plano é a folha de papel. Esses 2 planos, eles têm uma reta em comum? Não. Então, eles são... O que eles são? Paralelo. Paralelos. Muito bem. Fica
O plano fica bem fácil de visualizar, que eles são dois planos paralelos. Vou apagar aqui, porque depois eu vou usar para o próximo exercício. Esses dois planos, então, eles são paralelos, ok? E agora eu vou passar outros dois planos para vocês. Vou passar o plano ABC de novo, tá? Só que eu quero agora o plano BCF, tá? Então vamos lá, vamos destacar o ABC. O ABC é esse daqui de cima. E o plano BCF é esse aqui do lado. O que acontece com esses dois planos? Eles têm uma reta em comum? Sim, Sim, eles têm uma reta em comum. Então, eles são secantes. secantes. Eles formam um ângulo de 90 graus? Sim. Aham. Sim. Então, além de secantes, eles também são? Perpendicular. Perpendicular. Tá? Muito bem. Então, se nós tivermos dois planos que, além de ter uma reta em comum, formar um ângulo de 90 graus, eles são secantes e perpendiculares, ok? Agora, só para a gente finalizar essa parte, algum aluno pode dizer, professora, existe a possibilidade de dois planos serem secantes e não serem perpendiculares? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, na qual eles são apenas secantes, tá? Vou continuar trabalhando com o plano ABC, que é esse lá de cima. Só que agora eu vou pedir para que vocês destaquem o plano BEH, tá? Então, vamos lá. ABC é esse aqui de cima. Ó, ficou bonitinho. E quem seria esse plano BEH? É o plano que está cortando na diagonal. Olha só. Ele seria, eu vou destacar ele na cor azul aqui. Tá? Ele corta na diagonal. Ele tem uma reta em comum? Tem. Tem. Qual que é a reta que está em comum? B BC. é É o C. Do B até o C. Já que o C sumiu aqui nessa riscada que eu fiz, mas essa reta que está aqui em comum, ó, que é a BC, né? Então, eles são secantes. Porém, esse cruzamento está formando um ângulo de 90 graus? Não. Não. Então, ele seria apenas secantes, ok? Aham. Tá? O que a gente não pode esquecer, gente, é que existem esses planos na diagonais. Professora, Porque a gente acaba, só um minutinho, a gente acaba achando que, por exemplo, um paralelepípedo retângulo só tem 6 planos. A gente imagina que são lá os lados, mas a gente tem os planos da diagonais também, tá? Diga, dona Gabriela. é a Sara. Ai, desculpa, é que apareceu Gabriela aqui. Eu não Fala entendi aí, muito bem Sara. esse só da secante. Você pode repetir? Posso. Ó, Sara, é o seguinte, ó. Você está pensando lá no cubo, pensa lá na minha caixa de sapato. Eu estou comparando esse plano que está em cima, que eu destaquei na cor preta, com um plano que está cortando no meio, tá? Conseguiu pensar? Consegui. Então, por que elas são secantes? Porque elas têm essa reta aqui, ó, que eu destaquei na cor vermelhinha, que é comum aos dois planos. Porém, quando ele corta aqui, ele corta o ângulo de 45 graus, porque eu corto na minha diagonal. Então, ele não forma o ângulo de 90 graus. Então, ela não é perpendicular, ela é apenas secante. Secante é quando tem uma reta em comum. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? Obrigada. Esse que corta, ele, às vezes o aluno tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, porque não é uma parte da minha caixa de sapato, ela está sendo cortada ao meio. Ok? Tá bom, obrigada. Ok. Tá, então, peraí, deixa eu parar a gravação.